Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão. Começa agora mais uma edição das Outras Histórias do Desporto, sempre com a jornalista do Observador, a Mariana Fernandes. Olá, Mariana, bom dia. Olá, bom dia. E começamos no futebol e com uma decisão. Sim, uma decisão que à primeira vista parece pesada, mas que quando colocada num certo contexto acabou por pecar por curta. E a história de hoje começa no mês passado, num jogo da Liga Europa entre o Glasgow Rangers e o Slavia de Praga. Na altura, dois jogadores envolveram-se numa discussão um bocadinho mais acesa, que acabou por ser dissecada depois, com este jogador do Glasgow Rangers a acusar o jogador do Slavia de Praga de o ter insultado com uma frase racista, portanto com um insulto racista. O caso passou daí para as mãos da UEFA e a decisão foi conhecida ontem, com o organismo que regula o futebol europeu a decidir suspender Kudela, o jogador que insultou o adversário, durante 10 jogos. Ora, 10 jogos que incluem competições de clubes e competições de seleções, o que significa que este jogador vai falhar o Campeonato da Europa, já que é internacional pela República Checa e estava na calha para ser convocado para o Euro 2020. Camara, o jogador que foi insultado, também foi suspenso por 3 jogos, mas por agressão, porque reagiu mal às palavras que ouviu do adversário no relvado. A questão é que estes 10 jogos de suspensão que Kudela terá de cumprir são o mínimo previsto que a UEFA pode aplicar. São o mínimo, portanto, abaixo disso não podia ser. Mas porquê é que a decisão foi por esse caminho? Porquê é que foi essa, concretamente? Essa acaba por ser a questão do milhão, não é? E de acordo com o artigo 14º dos regulamentos da UEFA, 10 jogos de suspensão são o castigo mínimo para episódios como este, ou seja, Kudela teve a sentença mais simpática que poderia ter tido, algo que não se entende quando olhamos para a história recente da UEFA de combate ao racismo, de mão pesada, com casos como este que são também cada vez mais. Em novembro, por exemplo, um assessor de imprensa do Karabag foi suspenso de forma definitiva de todas as competições da UEFA, depois de alguns comentários sobre os cidadãos da Arménia. Em março, mesmo não tendo ficado provadas as acusações de racismo, os 2 árbitros que estiveram envolvidos naquela polémica do jogo entre o Başakşehir e o PSG da Liga dos Campeões, em que um adjunto do Başakşehir se queixou de racismo, foram suspensos até julho, e existem diversos outros casos nos últimos anos que contrastam com este castigo que acaba por ser leve para Kudela, e prova disso, prova de que se esperava muito pior, é também a mudança de discurso do próprio Slavia de Praga. Então, mudaram de discurso, foi isso? Sim, o Slavia de Praga estava claramente preparado para o pior, portanto, para uma suspensão de 1 ano ou para uma suspensão de vários anos, para uma multa pesada para o clube, e isso notou-se ao longo do último mês, em que emitiu 11 comunicados sobre este assunto, sendo que um dos mais recentes, há 2 semanas, tinha 616 palavras e dizia que o clube checo estava a ser alvo de preconceito xenófobo e acreditava na lei e na ordem para resolver este assunto. Agora, depois de ser conhecida a decisão, o Slavia de Praga emitiu outro comunicado, portanto o 12º, é isso que eu ia fazer, exatamente, 12º. Onde indica que o objetivo do clube é construir um Slavia para toda a gente e ter tolerância zero em relação ao ódio, ao racismo e à discriminação, acrescentando que vai entrar em contacto com organizações antirracistas no Reino Unido, isto porque tudo se passou na Escócia, no estádio do Glasgow Rangers, e vai criar regras internas mais robustas. Portanto, é claramente aqui quase uma meia-culpa por parte do Slavia de Praga, sendo que o jogador em si continua a negar ter feito alguma coisa de errado. E continuamos no futebol, mas mudamos de país, vamos até à Inglaterra. Sim, é verdade. Vamos à Inglaterra e vamos ao Manchester United, onde joga o português Bruno Fernandes. Ora, sem adeptos nas bancadas, sem adeptos nos estádios, os clubes acabaram por ser obrigados a preencher essas mesmas bancadas com tarjas, e vemos isso também em Portugal, para o estádio parecer menos vazio, para criar uma espécie de envolvência da partida, uma envolvência que faça esquecer que não está ali mais ninguém, que debaixo daquelas tarjas estão apenas cadeiras vazias. No caso do Manchester United, de forma natural, todas as tarjas em Old Trafford eram vermelhas, com o símbolo do clube e algumas frases a branco, mas a verdade é que estas tarjas tornaram-se um problema e há 2 semanas, no início de abril, o clube acabou por mudar algumas que passaram de vermelhas a cinzentas. Explica porque é que se tornaram esse problema, essas tarjas. O assunto foi revelado agora pelo próprio Solskjaer, portanto pelo treinador do clube, que explicou que muitos jogadores nas últimas semanas se queixaram de que existia demasiado vermelho no estádio. As bancadas são vermelhas, as tarjas eram vermelhas, as camisolas dos jogadores são vermelhas e a própria estrutura de Old Trafford do estádio, as escadas e tudo o resto,
também é vermelha. O que os jogadores alegavam é que nas decisões que têm de ser tomadas no espaço de um segundo, portanto, quando olham por cima do ombro e têm de ver onde está o colega ou onde está o adversário, acabavam por ser confundidos pelo excesso de vermelho, pelo facto de ser tudo igual. E assim o Manchester United trocou algumas destas tarjas para cinzento e a verdade é que, pelo menos na estreia, a alteração resultou porque o clube, que tem tido até muitas dificuldades nos jogos em casa, venceu o Brighton. Mérito do cinzento, então. Exatamente. E terminamos estas outras histórias do desporto em Espanha. Sim, terminamos curiosamente com uma história que chega do adversário do Manchester United hoje à noite, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, o Granada, o surpreendente Granada, onde jogam os portugueses Rui Silva, Domingos Duarte e Domingos Quina, ainda que hoje o protagonista desta história seja Jorge Molina, uma das figuras do clube. Molina tem 38 anos, faz 39 no próximo dia 22 de abril, continua a jogar e revelou um dos segredos para esta longevidade, que diz ser o jejum. Molina faz normalmente 16 horas de jejum, portanto janta e não come nada até ao almoço do dia seguinte, o que significa que só ingere um café antes do treino da manhã e, por vezes, depois de um dia em que possa ter exagerado um bocadinho mais, até faz jejum de 24 horas, portanto, de jantar a jantar. Eu não sei o que é que o médico do Granada acha disso, mas pelo menos para ele parece resultar. Eu gostava de fazer isso, diz que sim, diz que resulta, mas acordar às 4 da manhã depois cai-me na fraqueza, não é? Não dá. A jornalista do Observador, Mariana Fernandes, com as outras histórias do desporto. Marcamos encontro amanhã à mesma hora. Até amanhã, Mariana. Até amanhã. Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.